que está no programa é planos de contingência. Mas eu mudei o título. Chama-lhe certificação de repositórios. É a mesma coisa, na prática. Ou seja, a certificação de repositórios permite-nos, ajuda-nos a criar planos de contingência. Eu não gosto muito da expressão plano de contingência, porque plano de contingência parece-me algo do género, o que é que nós vamos fazer se algo correr muito mal? E a ideia da preservação é que nós consigamos mitigar esses riscos antes deles acontecerem. Portanto, é mais preventivo do que reativo. Eu vou-vos falar então de certificação e depois no fim fecho isto com os tais planos de contingência ou análise de risco, se preferirmos. Porquê é que nós queremos certificar um repositório digital? Já houve uma boa razão, que a Ana falou de manhã, que é se nós quisermos lidar com assinaturas digitais e partindo do pressuposto que não dá para preservar assinaturas digitais, então o que nós queremos é ter um sistema no qual nós possamos confiar. A partir do momento que a gente coloca lá um objeto, nós queremos confiar que esse objeto não vai ser adulterado enquanto lá estiver. Okay? E, portanto, o objetivo de certificar um repositório digital é estabelecer, sobretudo, um clima de confiança em torno do repositório e todos os intervenientes. Estamos a falar dos produtores, estamos a falar dos consumidores, estamos a falar dos próprios gestores do repositório e os restantes operadores ou stakeholders que lá estão, nomeadamente os financiadores, os legisladores, etc. Usando um instrumento de certificação, nós conseguimos medir de forma objetiva se o repositório é de confiança ou não. Então, não é só dizer eu sou de confiança. É preciso saber também demonstrar isso. Okay? E a confiança é chave, não é? Vocês, sei lá, se calhar há uns anos atrás confiavam nos bancos, agora se calhar nem tanto. Se calhar confiavam nos vossos... Imagino que haja aqui muitos funcionários públicos. Se calhar uns anos atrás confiavam no vosso emprego, agora se calhar nem tanto. Portanto, as coisas mudam. E a confiança é algo importante, porque nota-se que as pessoas não conseguem funcionar bem se não tiverem confiança e estabilidade naquilo que estão a fazer. Não é? Isso é muito importante. Outra coisa que geralmente os instrumentos de certificação nos obrigam, nos estimulam a fazer, é ter uma postura de transparência. Ou seja, nós fazemos coisas, mas não vamos escondê-las do público, não vamos escondê-las dos nossos consumidores e dos nossos produtores, dos nossos clientes finais. Vamos mostrá-las. Vamos mostrar como é que fazemos as coisas. E se nós mostrarmos como fazemos as coisas, damos mais confiança às pessoas de que aquilo que nós fazemos estamos a fazer bem. Okay? Novamente, tudo isto tem que ser baseado em evidências. Não é só dizer que fazemos, temos que mostrar que fazemos. E vamos dar um exemplo. Eu já apresentei este exemplo aqui para há 2 anos atrás. Quantos de vocês é que confiam nos sistemas de informação da Segurança Social? Okay? Segurança Social no sentido de que vocês fazem descontos mensais para um sistema de pensões qualquer, na esperança de quando chegarem à reforma, independentemente de haver reforma ou não, ok? Estamos, a questão da confiança volta aqui, mas a questão é, vocês não querem perder a vossa reforma simplesmente porque houve um erro num computador, certo? De que forma? Pois que reforma, independentemente disso, assumindo até que, hipoteticamente, que daqui a 10 anos ou 20 vai haver reformas para nós, nós queremos ter acesso a elas, ou melhor, nós não queremos deixar de ter acesso a elas por causa de um erro informático, ok? Portanto, temos que perceber que estas bases de dados, e é tudo digital, não existe representação analógica destas questões, para estas questões. Estas bases de dados têm que durar 20, 30, 40 anos. Okay? Ou mais. Têm mesmo. Aqueles registros têm que durar 40 anos. Vamos imprimir uma base de dados com 10 milhões de registros. Não é viável. A questão da preservação digital passa muito para além dos sistemas. Vocês já imaginaram quantos governos, quantas políticas, quantos sistemas de financiamento, sistemas de governação, é que estes registros, para além da tecnologia, para além dos sistemas de storage que vão demorar 3 anos a migrar, para além dos sistemas operativos que vão sofrer 15 upgrades, para além do sistema de base de dados que vai sofrer 10 upgrades se não for substituído por outro completamente diferente, ao longo de 40 anos, já viram estes registros, quantas operações desta natureza eles vão sofrer?
Lá está hardware, tecnologias, etc. E a questão fundamental é, quantas pessoas na Segurança Social estão a pensar nestas questões? Quantas? Ok? Isso é importante. Este exemplo não nasceu à toa. Este exemplo nasceu quando a minha mãe, há 5 anos atrás, foi procurar a reforma dela. Os 10 primeiros anos de descontos dela não existiam. Ou melhor, existiam num computador algures aqui em Lisboa. E ela teve que vir a Lisboa falar com não sei quem que tinha acesso a esse computador, que era um computador mesmo, não era uma coisa na rede, era um computador que só essa pessoa conseguia aceder àquilo. Se essa pessoa não estivesse lá, reformasse, mais ninguém tinha acesso aos primeiros anos de reforma dela. E esse problema depois não sei como é que se resolvia. Bom, os instrumentos então da auditoria e certificação servem-nos para mitigar esses riscos, para garantir, para dar pelo menos a sensação a quem utiliza estes sistemas de que eles estão a ser geridos de uma forma eficaz. Okay? E há vários instrumentos desta natureza. O Drambora já foi aqui mencionado pela Lucília. O Drambora foi desenvolvido pelo DCC, pelo Digital Operation Center. Nasce da experiência acumulada de um conjunto de pessoas que fizeram auditorias ao longo do ano 2006. E, sobretudo, o Drambora é a gestão de riscos, ok? É para gestores de topo de uma organização. Pessoas que não querem saber de tecnologia, querem fazer gestão efetiva. Fazer análises SWOT e esse tipo de coisas, ok? Foca-se muito na gestão estratégica e muito menos na parte tecnológica. É uma abordagem top-down, desde a missão da organização até à gestão dos processos, mas não toca sequer em tecnologia. Eu não vou entrar em detalhes aqui. O Data Seal of Approval é ligeiramente diferente. Portanto, foi um conjunto de pessoas na Holanda que se juntou e definiu um conjunto de requisitos. Sobre isso. Lá está. Um conjunto de requisitos, que são 13 requisitos. E o que eles fazem é, colocam-nos questões para tentar obter evidências sobre esses 13 requisitos, para ver se nós cumprimos com esses 13 requisitos, e no final, se nós passarmos o processo, temos um selo, como está lá em cima, a dizer que nós estamos aprovados pelo Data Seal of Approval. Quer dizer que as nossas práticas, em termos de gestão de informação, eles têm um bocado de foco na área dos dados científicos, ok? É o foco deles. Mas eu acho que aquilo, olhando para os requisitos, aquilo, eu disse 13, mas acho que são 16. Que significa que faltava um nome, enfim. Portanto, o que é que eles fazem? Eles analisam, fazem-nos um conjunto de questões, nós temos que apresentar evidências de que cumprimos com aqueles requisitos e após a análise dessas evidências, eles ou dão-nos o selo ou não nos dão o selo. Okay? Um ponto importante é que este processo de auditoria não requer visitas ao cliente final, portanto é tudo feito à distância, por e-mail. Provavelmente inclui um custo, que eu não sei quanto é que é, mas inclui de certeza. E no fundo o que eles tentam é verificar se os nossos processos estão a ser feitos de acordo com as boas práticas. O ISO 16363 é uma coisa relativamente recente que evoluiu de um documento chamado TRAC, que foi desenvolvido em 2007, que foi escrito em 2007 pela RLG e pela NARA, que no fundo tem um conjunto de requisitos que vão desde a gestão organizacional até às infraestruturas, passando também pelo software, e que visam aferir de forma mensurável, baseada em evidências, a confiabilidade que nós podemos atribuir a um repositório. Isto nasceu em 2012, portanto, transformou-se, o TRAC apareceu em 2007, mas depois evoluiu para uma norma ISO em 2012, portanto é relativamente recente. Os objetivos da norma são fornecer uma ferramenta que permita auditar e avaliar e certificar repositórios digitais, estabelecer a documentação que é necessária possuir para realizar uma auditoria, delinear o processo de certificação, estabelecer metodologias apropriadas para determinar a robustez e a sustentabilidade de um repositório digital. E a sustentabilidade é um ponto importante, ok? A norma tem várias questões sobre isto. E a missão dele é aquela missão que já tínhamos falado, é potenciar a confiança junto dos vários utilizadores do repositório, ok? Esta norma é a mais evoluída de todas. Portanto, eu não entrei em detalhes nos outros instrumentos porque este aborda tudo, desde as questões de gestão do próprio repositório, da organização que detém o repositório, e também as questões mais tecnológicas, desde quem é que tem acesso ao data center, vai a esse detalhe. Okay?
E esta é uma norma que eu conheço particularmente bem, porque no final do ano passado auditámos 24 repositórios aqui em Portugal de universidades. A norma está dividida em 3 partes, uma que se chama estrutura organizacional e que inclui 25 requisitos e que tem requisitos sobre a estrutura ou a viabilidade organizacional, ou seja, que mecanismos é que nós possuímos ou que certezas é que nós podemos dar aos nossos utilizadores de que a nossa instituição que gera o repositório, incluindo, à luz da definição, na verdade, a instituição é o repositório. O repositório eu estava aqui a mencionar o repositório no sentido de uma peça de software que existe dentro da organização, mas pensem na organização como um todo e o repositório faz parte dela. Okay? Qual é a viabilidade organizacional que nós temos? Portanto, que controles é que nós temos para garantir a viabilidade organizacional? E lembrem-se que estamos a falar de preservação a longo prazo, logo os dados devem sobreviver para além do sistema, mas também para além da organização. Okay? Portanto, é suposto os dados viverem mais do que a organização que os produziu e que os arquivou e que os preserva. Okay? Tem um conjunto de requisitos sobre recursos humanos, conjunto de requisitos sobre a documentação que existe dos processos internos à gestão do repositório, sustentabilidade financeira, muito importante, contratos e licenças, portanto, proteção legal contra futuros litígios. Já nós falamos amplamente sobre isso, ao nível dos direitos de autor, ao nível das fotografias, por exemplo. Quem é que tem os direitos de uma fotografia? Se eu tirar uma fotografia e trabalhar para um jornal, os direitos são meus ou são do jornal? Portanto, essas questões têm que ser salvaguardadas. Depois, ao nível de gestão de objetos digitais, tem a ver com ingestão, tem a ver com todas aquelas componentes do OIS, ok? Criação de pacote de informação de arquivo, do IP, tem a ver com planeamento, se nós temos atividades de planeamento de preservação ou não, tem a ver com a gestão dos acessos, quem é que tem acesso a que informação, portanto, tem requisitos para todas estas questões. E depois tem uma grande componente também referente à parte de infraestrutura física mesmo, acesso aos servidores, acesso aos discos e segurança. Okay? Se alguém aqui conhece a norma ISO 27001, que é a norma de sistema, como é que é? Information System Security, qualquer coisa? Não é? É segurança do sistema. Não tenho para 40 slides. Portanto, é uma norma que nos permite, portanto, que nos dá um conjunto de requisitos e nos obriga a ter um conjunto de controles para garantir a segurança da informação, sistemas de segurança da informação. O sistema de segurança da informação. Isto tem muito a ver com isso, ok? Quem já implementou essa norma, esta parte vai ser muito fácil. Bom, o processo de auditoria geralmente tem estas 7 fases. Portanto, há uma fase de autoavaliação, em que as pessoas seguem os requisitos da norma e fazem uma autorreflexão sobre se eles cumprem ou não com o requisito. Depois devem fornecer evidências ao auditor de que cumprem com o requisito. As evidências podem ser de todas as naturezas, podem ser certificados de participação em informações, pode ser relatórios das finanças, pode ser documentação do sistema de software que eles usam, etc, etc, etc. Depende de qual é o requisito. Depois, o auditor deve analisar essas evidências e verificar se de facto a instituição cumpre com o requisito ou não, porque às vezes as pessoas acham que cumprem, mas na verdade as evidências que nos dão não são adequadas. Bom, há um gap entre aquilo que as pessoas acham que fazem e aquilo que realmente fazem e o cumprimento da norma, e então há um plano de ação. Para os requisitos que vocês não cumprem, é isto que devem fazer para passar a cumprir. Há uma fase de implementação das ações e depois há uma auditoria final, uma auditoria presencial, onde a gente vai ver em mais detalhe aquelas questões que não conseguimos ver na primeira fase. No final disto há um relatório final em que tem as constatações finais da auditoria. O ISO não menciona níveis de conformidade. O ISO menciona este requisito tem ou não tem. Só que as coisas, como quase tudo na vida, as coisas não são assim tão preto e branco, não é? E, portanto, existe um outro documento que nos mostra, que nós adotamos e que permite definir níveis de maturidade, ok? Inexistente, o nível 1, quer dizer que a pessoa, o repositório não cumpre com o requisito. Não possui nenhum procedimento que nos permita assegurar aquele requisito. O nível 2 quer dizer que o repositório até faz, mas não está devidamente formalizado. É uma coisa que se faz ad hoc. O nível 3 quer dizer que está formalizado, mas ainda não está devidamente disseminado transversalmente na organização. Portanto, há um piloto, um conjunto de pessoas que estão a fazer determinada atividade, que está formalizada, mas nem toda a gente usa. Okay?
Nível 3, informação. Nível 4, operacional, quer dizer que o requisito ou o procedimento está documentado e está implementado de forma transversal na organização. Nível 5, nem toda a gente atinge, tem a ver com repositórios digitais em que a preservação da informação esteja na missão da própria organização, que nem sempre é o caso. Okay? Se nós olharmos para o repositório Roda, a preservação da informação está na sua missão, logo espera-se que tenha um nível proativo. Proativo no sentido em que tem um plano estratégico e metas a atingir e que essas metas são monitorizadas. Okay? Agora, se não for uma peça central da organização, dificilmente terá nível 5. Eu depois digo-te. Um ponto importante, esta norma ainda não é certificada. Não podemos obter o certificado. Ainda não existe uma entidade certificadora segundo esta norma. Eu tenho andado a falar com a APSER para ver se eles conseguem passar a certificar repositórios em Portugal, mas é um processo que vai demorar algum tempo. Okay? Portanto, a norma é recente e ainda não existe, como é que se diz, corpos certification bodies, agências de certificação dotadas para fazê-lo. Eu, como já estou adiantado na hora, só vou terminar com este slide. Eu tinha um conjunto de outros slides, mas acho que não é importante. A norma permite-nos gerir um conjunto de riscos. E eu relembro que esta preservação é, sobretudo, identificar os riscos e ter formas implementadas e, preferencialmente, documentadas para os mitigar. Okay? Portanto, fazer gestão de riscos. Existe uma norma ISO para a gestão de riscos, que eu não sei o número dela agora, mas existe, se quiserem olhar por aí. Mas o ISO 16363, no seu conjunto total de requisitos, permite-nos mitigar, assim, de forma indireta, estes riscos que estão aqui. Desinteresse por parte da gestão. Se nós temos um repositório, se nós fazemos digitalizações e não temos dinheiro para o storage, quer dizer que não há interesse por parte da gestão. Logo, nunca na vida vamos conseguir fazer uma preservação digital eficaz. Okay? É tão simples como isso. Se houver desinteresse por parte da gestão, perdeu-se tudo ali logo. Temos que ter o risco de cessação da atividade da instituição mitigado. Isto significa que a informação deve perdurar mais tempo do que a própria organização que a detém. E isso é um risco evidente, hoje em dia cada vez mais, e temos que ter um plano para isso. Okay? Se esse dia chegar, o que é que acontece aos dados? Como é que nós vamos transferir esses dados para outra entidade? Okay? Convém ter isso assegurado. Riscos ou ameaças associadas aos recursos humanos. Pode ser rotatividade do pessoal, falta de formação ou insuficiência, termos recursos humanos que não são suficientes, como é que nós resolvemos essas questões? Okay? Se isso é um risco, como é que o controlamos? A ruptura financeira é muito importante. Se não temos dinheiro alocado para pelo menos assegurar os sistemas durante 5 a 10 anos, então também não dá. Não vale a pena. Temos que ter um modelo de negócio subjacente para garantir que pelo menos em termos de ruptura financeira, a gente não entra. E se entrarmos em ruptura financeira, não há problema, porque aí cessamos a atividade da organização e alguém há de tomar conta dos nossos dados, porque nós temos esse plano também precavido. Okay? Litígios ao nível dos direitos, por exemplo. Portanto, a norma também nos permite controlar ter controles específicos para gerir esses riscos. Riscos ao nível da perda de informação, e estamos a falar mesmo ao nível dos metadados, objetos, propriedades significativas, como é que nós podemos assegurar que fazemos isso bem feito. Obsolescência tecnológica, que acontece, e nós temos que ter isso também precavido. Insatisfação da comunidade de interesse. Se a nossa comunidade de interesse deixar de se interessar pelos nossos objetos, quer dizer que nós se calhar não estamos a servi-la da melhor forma, então temos que auscultá-los e mudar as nossas estratégias, e também ao nível da gestão de acessos. Esses são apenas alguns exemplos. Olhando para a norma rapidamente, conseguimos ver que ela trata estes exemplos. Portanto, ela obriga-nos a produzir um conjunto de controles, documentação, processos, que salvaguardam que estas situações não acabam por não acontecer. Eu depois tinha exemplos, vários exemplos de requisitos da norma, mas não vou entrar em detalhe, porque isto ia demorar mais meia hora. Sim?